Boa noite, irmãos. Sempre bom estar aqui. Se estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor se renovou nas nossas vidas nessa manhã, não é? Ninguém fez nada de bom, eu sempre digo isso aqui. Ninguém fez nada extraordinário para aqui nessa manhã. Não é os remédios que você tomou. Não é assim. Não é a dieta que você fez ontem. Não foi isso que fez você estar aqui nessa noite. Fez você amanhecer hoje, foi a misericórdia do Senhor, irmãos. Que tinha tudo para dar errado. Não é? Tudo para dar errado. Mas aprova o Senhor que nós vivêssemos mais um dia. E cada manhã é um novo começo, né? Cada manhã é uma nova oportunidade de errar menos. Porque errar vai continuar errando, não tem jeito. Né? Mas é uma oportunidade de a gente errar menos. Buscar a presença do Senhor, né? E saber que tudo provém do Senhor. As lutas, as vitórias, as dificuldades, tudo é permissão dele nas nossas vidas. Obrigado. Tudo é permissão dele, né? E quando eu tenho a oportunidade de citar o hino, eu sempre vou citar esse hino 14. Eu já falei sobre o hino 14 aqui, eu vou falar de novo. De repente vocês não decoraram, eu vou falar de novo sobre o hino 14, né? 36 e o 14. O 14 é fantástico, né? O 14 ele emociona a gente. Se você cantar o hino 14 na sensibilidade do Senhor, vendo o Senhor agindo em nossas vidas, você vai se emocionar. A gente vai se emocionar. Porque o hino 14 ele começa dizendo, né? Olha só a leitura dele rapidamente. Sublime graça que alcançou um pobre como eu. Sublime graça que alcançou um pobre como você. De repente você acha assim, não, eu sou bom nada. Nós somos carentes, dependentes da misericórdia do Senhor. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, a quem perdido e cego achou, salvou e visão deu. Ele nos achou. Né? Não é a gente que achou Jesus, ele nos achou. E a gente pôde entender isso, irmãos. Entender diante de tantas possibilidades que esse mundo nos oferece. De tanta coisa que esse mundo nos oferece, aparentemente boa e que nos agrada. As coisas desse mundo nos agradam. Aí aquela pergunta, por que as pessoas usam droga? Usa droga porque é gostoso demais. Se fosse ruim, ninguém usava. Mas é gostoso. As pessoas ficam escravas daquilo, mas aquilo é terrível na vida das pessoas. Nós temos que entender isso. Então, quem perdido e cego achou, salvou e visão deu. De vãos temores e aflição, a graça me livrou. De vãos temores, irmãos, saber que nós estamos salvos por Ele, né? Apesar das aflições, apesar dos desafios, apesar das alegrias, apesar das conquistas, Ele nos salvou, graça me livrou, doce alívio ao coração, em Cristo me outorgou, me trouxe doce alívio, As lutas vêm, perigos há, se é longo o caminhar, as lutas e os perigos, irmão, quanto mais longe o caminhar, elas vão ser maiores, né? As aflições vão ser maiores de acordo com a longevidade da nossa vida. Não é mesmo? Eu sempre digo uma palavra, às vezes, muito ruim de falar, de ouvir, né? Se a gente morresse na adolescência, a gente tinha experimentado as dores que a gente sentiu, mas também não tinha experimentado as alegrias que a gente experimentou. Você está entendendo a colocação? Morrer não, né? Os problemas que a longevidade nos traz, quem tem mais idade aqui, eu já estou experimentando essas dificuldades, não é mesmo? Então, a graça me livrou. Lutas vêm, perigos há, se é longo caminhar, a graça, mesmo assim a graça me conduzirá ao seguro e santo lar. A graça vai nos conduzir, irmãos. Independente das dificuldades, independente das alegrias que nós temos experimentados, a graça vai nos conduzir. E ele vai concluir aqui, a graça me conduzirá seguro ao santo lar.
A Deus então adorarei ali no céu de luz, e para sempre cantarei da graça de Jesus. Ali no céu de luz, nós cantaremos da graça de Jesus. Então, irmãos, que esse cântico aqui retrata a missão de Jesus. E para exemplificar isso, eu queria abrir lá em Lucas capítulo 24, a gente vai dar sequência do estudo que a gente fez amanhã e a gente vai abordar alguns pontos para fortalecer a nossa crença nele e no nosso depósito que nós depositamos nele para a vida eterna. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. A mensagem da parte da manhã, Lucas vai abordar essa temática da ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus, irmãos, que garante a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É Ele que salva, é Ele que nos mantém salvo, é Ele que vai nos dar garantia da salvação. É tudo dele, é tudo por Ele. É tudo através dele. Né? Se nós melhoramos como pessoa, é porque nós somos salvos pelo Senhor. Né? Então, quando nós entendemos que nós não éramos merecedores dessa grandiosa graça, nós vamos procurar ter uma vida melhor na presença do Senhor. Quando eu começo a entender isso, irmãos, a gente começa a ver o Senhor Jesus com outros olhos. Com outros olhos. Eu queria abrir Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a gente vai abordar alguns pontos aqui. A gente, pela manhã, aquele que participou amanhã da escola dominical, acompanhou aqui esse processo aqui. Lucas está retratando aquele domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição, Lucas vai dar os detalhes desse domingo, né? Ele começa pela manhã, as mulheres indo ao sepulcro e não encontrando o corpo de Jesus, e ele retrata lá Pedro e vai lá correndo também, vê, né? E volta e fala com eles, ressuscitou, mas ninguém acreditou, né? O pessoal não acreditaram, e esses dois discípulos que estavam ali em Jerusalém, eles retornam para Emaús e conversando entre si a respeito de tudo aquilo, né? E eles, certa altura, o Senhor Jesus aproxima deles e vai conversando com eles e começa a explicar a respeito da morte e ressurreição dele mesmo para eles, e chega aqui chega na casa deles, né? E chega em casa e eles convidam Jesus para entrar sem saber que era Jesus, né? Eles convidam ele para entrar e ele entra, e ali naquele momento do partir do pão é revelado, eles conseguem abrir os olhos e perceber Jesus, o partir do pão. Oi? Sim, espera, isso. É isso aí, também lá no início, né? Então, eles, no partir do pão, eles conseguem reconhecer Jesus. E quando eles reconhecem Jesus desaparece. E aquilo foi tão emocionante que eles chegam a Emaús, eles retornam de novo para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém empolgados para comunicar aos irmãos, para estar junto, né? Corre para estar junto, para realmente confirmar com os irmãos aquilo que eles tinham ouvido na parte da manhã, porque eles não estavam acreditando também. E eles voltam. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 24, essa história se começa ali no versículo 33. 33, é o 24, 33. 32, vamos. 32, 34, 24, versículo 32 em diante. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu queria trazer isso aqui, irmãos, para cada um de nós, o valor do que está escrito. O valor do que está escrito. Não ardia quando ele abria as Escrituras. O valor do que está escrito. Está escrito, irmãos, não é para mim revelar para vocês, mas está escrito para que cada um de nós
possa ler, entender e aprender do Senhor. Porque quando a gente aprende algo, dificilmente a gente ser enganado. Dificilmente. Quando a gente aprende o caminho de um local, dificilmente a gente se perder. Você não vai se perder se você conhecer o caminho. Agora a gente não conhece o caminho, vai se perder nessa vida aí. Mas quando a gente conhece o caminho, o local para onde a gente vai, quando a gente conhece, a gente não vai ser enganado. Né? Então aqui há uma valorização do que está escrito. Jesus falou com ele de coisas que estavam escritas. Né? A nossa fé é baseada não em manifestação ou fenômeno. Nossa fé é baseada naquilo que está escrito, irmãos. É aquilo que está escrito. Né? Pode ser haver qualquer manifestação sobrenatural, mas se não tiver comprovação bíblica, não é de Deus. Não é de Deus. Você pode ficar tranquila. Se não tiver comprovação das Escrituras, que não há revelação extra. Né? Então as pessoas são iludidas, enganadas, porque lhe falta conhecimento. Oséias vai lamentar isso com o povo. O meu povo está sendo destruído por falta de fé. Conhecimento. Conhecimento. A fé vem por aonde? Palavra de Deus. Quem aqui ouviu Deus falar audivelmente? Só através da Escritura. E Jesus vai trazer a Escritura. Quando Jesus tem aquele confronto com Satanás, aquele monte, ele vai usar o quê? Escritura. Escritura. Não é? Eu vejo hoje muitas pessoas querendo travar uma batalha, treinando para travar uma batalha espiritual contra Satanás. Legal isso, bonitinho, acho até empolgante. Treinamento para poder treinar a igreja para ter uma batalha espiritual. Eu acho até legal, eu acho empolgante, eu fico até emocionado quando eu vejo isso. Mas biblicamente, irmãos, só tem uma coisa que nós não conseguimos vencer Satanás. Você sabia que você não consegue? A única coisa que você pode fazer é fazer com ele fuja de vós. E só há um princípio: santidade. Achegai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tomai a armadura de Deus para que não seja cansado pelos dados inflamáveis do inimigo. Nós temos meios, escapatória. Através de quê? Da palavra de Deus. Essa palavra que está ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós. Nós temos consciência o bastante para poder entender, irmãos. Entender. A gente entende cada coisa fantástica. Eu vejo pessoas, você conversa com pessoas, às vezes ele não consegue entender, conhecer a palavra, mas ele conhece cada coisa interessante. Ele conhece cada coisa fantástica. Ele sabe cada nome de pessoas, cada coisa que ele sabe. Mas, às vezes, a palavra de Deus, a gente tem pouco domínio. Sabe por quê? Porque, às vezes, depende do empenho maior nesse sentido. Então, ele começa aqui, né? Nos ardia o coração quando ele nos falava e quando nos abria as Escrituras. E na mesma hora levantou-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Eles voltam para Jerusalém naquela noite. Vamos fazer uma conta aqui. Se ele saiu de manhã cedo, nós fizemos uma conta mais ou menos, né? Se eles saíram 4 horas de Emaús, chegaram mais ou menos, eles saíram 4 horas de Jerusalém, 2 horas, 6 horas. Chegaram em Jerusalém, o sol já tinha se pôr, então já era noite. Né? O dia do judeu contava até 6 horas da tarde, então já era noite. Então vamos supor ali que eles, 7 horas da noite, eles viram que era Jesus, eles voltam para Jerusalém de novo. Eles voltam para lá e chegam lá e encontram os 11 e os que estavam com ele. Então estava um grupo dentro de uma casa reunida. A Bíblia não fala o local que eles estavam reunidos, mas estavam numa casa reunida. Os quais, versículo 34, os quais diziam:
ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles se foi conhecido no partir do pão. Eles só conheceram Jesus quando eles chegaram mais próximo de Jesus. Às vezes a gente conhece Jesus por ouvir falar, irmãos. A gente conhece Jesus por ouvir falar, mas quando nos aproximamos dele, nós conhecemos eles verdadeiramente. Quando ele fala de partir do pão, eles estão falando de proximidade, de intimidade, de comunhão com ele. Às vezes nós conhecemos Jesus, às vezes a gente conhece Jesus só por ouvir falar, às vezes nós somos como Jó, né? Conheço só de ouvir falar. Eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos viram ele face a face. Então, quando nós temos uma proximidade com o Senhor, com as coisas do sagrado, a gente vai ter uma preciosidade melhor dos fatos, acontecimento e das coisas que nos rodeiam. Quando a gente tem uma disponibilidade de caminhar em direção a Ele e buscar o conhecimento dEle, nós vamos conhecê-lo. Nós vamos conhecê-lo como Ele realmente é: Salvador, cuidador, provedor, sustentador. É aquele que nos conduz, é aquele que nos salva. Nós vamos conhecê-lo, aquele que nos conforta em momentos difíceis, aquele que nos traz luz no caminho que muitas das vezes está escuro. Quando a gente se aproxima dele, quando a gente busca ele em oração, quando a gente busca ele em conhecimento, quando a gente busca ele em atitudes melhores, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Quando nós mudamos a nossa conduta por aquilo que Cristo fez por nós, né? Aí Paulo vai dar um conselho: aquele que roubava, que não roube mais. Não é mesmo? Aquele que bebia, que não beba mais. Aquele que fumava, que não fume mais. Aquele que, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma necessidade nossa. É que eu chego àquela conclusão que Paulo fala assim: o amor de Cristo, ele me constrange. Ele me constrange a ser uma pessoa melhor. A ser uma pessoa melhor. Então, a proximidade do Senhor, o alimentar, o partir do pão com Ele, traz para nós uma proximidade. Uma proximidade. Eu conheço pessoas, mas aquele que a gente alimenta junto, eu tenho uma intimidade maior. Né? Eu conheço pessoas. Você conhece pessoas. Mas quando você tem uma proximidade de alimentar junto, você vai ter um conhecimento mais próximo daquela pessoa. Né? Mais próximo daquela pessoa. Pão da vida. Com certeza. Né? Proximidade. Intimidade, né? Então, chega no versículo 36, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que via algum espírito. Eles estão trancados dentro de uma casa, de repente parece, porque Jesus não está com o mesmo corpo, ele está glorificado. Ele está um corpo glorificado, ele não está com o mesmo corpo. A aparência dele não é a mesma, né? Ele está num corpo glorificado. E ele aparece ali no meio deles, dentro daquela casa. Já é a noite, não sei que horas deve ser aqui, mas é a noite do domingo. Vamos imaginar que sejam às 9 horas da noite, às 10 horas, que eles voltaram para Jerusalém de novo, né? Foi tão fantástico que eles voltaram, e eles estão ali reunidos, né? Reunidos, comunhão, e Jesus aparece, e eles, espantados e aterrorizados, pensavam que era uma visão de algum espírito, e ele disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Jesus, ele sabe de todos os nossos pensamentos, irmãos. Ele sabe de tudo aquilo que nós pensamos e agimos e as nossas intenções.
né? Quando eu vejo isso aqui, eu gosto de lembrar Paulo, né? Eu já comentei de manhã aqui, quando Paulo está lá em Romanos, capítulo 7, fala da condição difícil dele, né? Miserável homem que eu sou, não é mesmo? O bem que eu quero fazer eu não faço. Quando a gente lê ali, de repente fala assim, poxa vida, esse Paulo era... Quando a gente lê assim, né, no sentido crítico, a gente, às vezes, né, se a gente fazer uma leitura isolada, a gente vai pensar, poxa, mas Paulo era tão ruim assim, rapaz? Como é que um servo de Deus é assim? Como é que um homem que se diz um enviado de Deus, né? É assim. Mas ali, irmãos, ele está fazendo ele está fazendo uma colocação da vida dele na visão de Deus. Na visão de Deus, cada um de nós não é bom o bastante. Na minha visão, eu acho pessoas muito boas. Nós conhecemos pessoas agradáveis, pessoas fantásticas. Mas na visão de Deus, não é. Então Paulo está fazendo uma análise da sua vida na perspectiva de Deus. Porque quando ele faz uma análise na perspectiva humana, ele muda a palavra. Vocês lembram o que ele fala? Ele fala assim, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ali ele está fazendo uma análise na visão humana. Na visão humana, nós temos que ser exemplos para as pessoas. Na visão de Deus, nós não vamos conseguir ser de jeito nenhum. Não tem jeito. Agora, na visão humana, nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que lutar contra os nossos anseios e desejos. E vontades que muitas das vezes atrapalham a nossa caminhada. Então, na visão de Deus, na visão de Deus, nós não somos bons o bastante. Nós somos carentes, nós somos como pó, né? Nós somos vulneráveis, nós somos ruins, nós não buscamos a Deus, né? É aquele relato que está em Romanos capítulo 3, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém. Não há ninguém que busca Deus. Não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo. Não há ninguém bom. É o que Jesus vai dizer que aquele jovem, né? Bom mestre. Aí Jesus fala assim, não há ninguém bom. Não há ninguém bom, a não ser Deus. Não é mesmo? Então, na visão de Deus, nós reconhecemos que somos isso. Mas na visão das pessoas, nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que ser. Quando eu falo isso aqui, irmãos, eu estou dizendo que para mim mesmo, amanhã você tem que ser pessoa melhor. Que eu sei que ontem eu não fui tão bom. Eu sei que hoje eu não fui tão bom com as pessoas. Eu sei disso, mas eu preciso aproximar das pessoas. Eu preciso. Né? Então esse é o desafio. O desafio maior é poder viver de uma forma que as pessoas possam ver em Cristo em nós. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Né? E muitas das vezes a gente não consegue. O Senhor sabe disso. Mas nós temos que buscar, nós temos que caminhar no caminho da santificação. Eu costumo dizer que nós temos que caminhar com o caminho da santificação, não para ser salvo, mas porque nós já somos salvos pelo Senhor. Nós já somos salvos, irmãos. Então vale a pena caminhar no caminho da santificação. E eles, porque estáis turbados, né, vossos corações, vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Tomé não está aqui. Tomé não acreditou. Sabe o que eu fico pensando? As pessoas no dia da ressurreição não acreditou. Imagina hoje. Mais de 2000 anos depois da ressurreição.
Então acreditar nisso, irmãos, é um milagre. Acreditar que alguém, um Deus que criou, olha só, olha, acompanha a lógica, um Deus que criou o mundo, que fez a mim e você, que criou isso tudo, um Deus. Ele vem, nasce como um de nós, com as mesmas dificuldades, vive, experimenta o trabalho, né? Experimenta a vida cotidiana, diária, nasce numa manjedoura, vive ali aquela vida comum, né? Nasce uma família humilde e morre na cruz para pagar num preço que eu devia. Não, imagina a lógica, raciocina a lógica. Se não for um milagre acreditar nisso, irmãos, não existe outra coisa como acreditar nisso, não. Um milagre. O cara nasce, cresce, um Deus que criou tudo. Ele criou cada um de nós. Ele sabe até né? Acho que tem uma expressão que fala até o cabelo da cabeça, né? Ele sabe, mais ou menos, não sei o versículo exato, mas é mais ou menos por aí, né? Ele sabe o meu assentar, ele sabe o meu levantar. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. Ele sabe de tudo isso. E ele se faz homem e morre na cruz. Morre. O discípulo fica decepcionado. Morreu. Estamos aqui tudo perdido. E ele ressuscita. Ressuscita para justificar todo aquele que confessa, que crê nele como Salvador. Uma salvação de graça. Já parou para imaginar? Se você começar a analisar o quanto eu sou ruim e a gente ser salvo, uma coisa tão simples. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não precisa de subir escada, fazer isso. Não precisa. Para ser salvo, não. Para ser salvo, não. Não precisa de parar de beber. Não precisa, não. Não precisa disso para ser salvo. Não precisa. A salvação é um ato de Deus em direção a nós. Então acreditar nisso, irmãos, tem que crer, tem que haver é um milagre. Por causa disso, irmãos, que a única coisa que leva alegria para o céu não é quando a gente canta aqui bem cantado, entendeu, Anderson? Não é quando Davi canta aqui que leva alegria para o céu, não, tá? Leva alegria para nós, para vocês, então quase explode. Para o céu, não. O céu, quando a gente está aqui pregando, a gente traz uma mensagem, isso não leva alegria para o céu. Ah, o fulano foi curado. Não leva alegria para o céu. Leva alegria para as pessoas, para aquele que foi curado. Mas o que leva alegria para o céu, sabe o quê? É quando o pecador se arrepende. Porque um pecador arrependido, irmãos, ele vai morar no céu. Ele se torna um filho de Deus. Festa no céu. Uma volta para casa. Uma volta para casa. Não sei se já teve um filho morando longe e ele retorna. Se você teve essa experiência, é uma volta para casa. Então, alegria no céu, irmãos. Alegria no céu quando um pecador se arrepende. As outras coisas que acontecem são alegrias que trazem alegria para nós. A gente fica alegre quando um conjunto canta, quando a gente ouve uma música, um bom coral cantando. A gente fica emocionado. Eu fiquei emocionado, Davi cantando aquela música, aquele hino muito interessante. Eu fiquei emocionado ali, ele cantando aquilo, uma criança ainda cantando algo tão profundo, né? Tão profundo. A gente fica emocionado, mas isso não leva alegria para o céu. Leva alegria para o céu é quando o pecador se arrepende. Então, o dia do nosso arrependimento, irmãos, levou uma alegria para o céu extraordinária. Né? Eu fico imaginando a nossa chegada lá. Eu acho que essa alegria vai ser retornada. Vai ser tão alegre, vai ser tão fantástica quando nós chegarmos com a igreja, que vai ter as bodas do Cordeiro. 7 anos. Tão fantástico que vai. Você parou para pensar nisso? 7 anos de comemoração. 7 anos de... Não tem nem como imaginar. Então são essas verdades, irmão, que nos ajudam. Porque quando a gente olha para a vida, ela vai... A vida, ela não é para sempre aqui. É para sempre. Ela dura, são poucos e rápida. É rápido demais a vida aqui. A vida aqui, ela é rápido demais.
É tão boa a vida aqui que ela é rápida demais. Quanto melhor a vida aqui, mais rápido ela passa, né? Porque quando a gente tem aquele sono gostoso, a gente não vê a noite passar. Mas o dia que você estiver sentindo dor à noite, você vai ver que a noite é longa, menino. Eu já dormi em hospital, sentado em cadeira. Ô noite longa. Igual o dia que eu estou em casa tranquilo, eu deito na cama, dormo, amanheceu o dia já. Rapidinho, né? Coisa boa passa muito rápido, você percebeu? Coisa ruim costuma demorar. Então a vida aqui, ela passa rápido por causa disso. Que a vida aqui, ela é boa demais. A gente ri mais do que chora. Você sabia que a gente ri mais do que chora? A gente ri mais do que chora. A gente comemora mais do que reclama. É muita coisa boa que essa vida oferece. É boa demais. Não é mesmo? Só o céu para comparar com esta vida aqui. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 8, vai dizer assim, que as aflições, eu costumo completar esse versículo, que as aflições e as alegrias desse tempo presente não são para comparar com a glória e que em nós há de ser revelado. São verdades, irmãos, que têm que nos impulsionar, que têm que nos alegrar, que têm que nos trazer alento, conforto, porque Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. E essa palavra que Ele diz aqui, né? Vem cá, toca aqui, ó, bota a mão. Sabe por que Ele fala isso? Porque todos os discípulos, cada um de nós somos incrédulos. Nós somos. Nós temos facilidade de confiar na força do nosso braço, nos recursos que nós temos. Né? Nós temos facilidade de crer nisso. Eu também confio. Né? Às vezes eu fico meio perdido, porque as coisas que eu elaboro, às vezes não está dando certo. O recurso não está entrando de acordo, e as contas estão vencendo, e o dinheiro não vai dar. Aí depois parece dar e paga. A gente fica aflito. Né? O Senhor sabe disso, das nossas aflições, mas são as aflições às vezes desnecessárias. São preocupações às vezes que tiram o nosso momento, que vão passar. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Né? A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Então ele fala aqui, ó, por causa que ele fala assim, aperta aqui. Portanto, Tomé, quando Tomé, o que Tomé pediu? Você lembra que Tomé falou? Se eu não tocar, né? Se eu não encostar. Jesus já tinha feito essa proposta antes de Tomé falar aquilo. Às vezes a gente fala assim, Tomé, que incrédulo esse Tomé, né? Que cara de pau, como é que pode ser incrédulo assim? Andou o dia todo com Jesus e fica ali pedindo prova. Gente, o Senhor não negligencia aquele que duvida. Eu sempre falo aqui, se tem uma coisa poderosa que nos ajuda na vida cotidiana, se chama desconfiança. Desconfie. Desconfie. Entendeu? Desconfie. Se tem uma coisa que te ajuda, é desconfiança. Né? Eu costumo dizer que as pessoas, nós somos enganados em 3 possibilidades. Nós somos enganados pela ganância, pela bondade e pelo medo. Você vai ser enganado nessas 3 questões. Quando você estiver com medo, com ganância ou por bondade. Você só tem uma possibilidade de escapar disso. Desconfiar. Desconfia. Desconfia. Quem já caiu em golpe aqui sabe o que eu estou falando. Não é você? Eu também caí. Você caiu por causa de medo. Você ficou com medo, caiu. Eu caí por causa de bondade. Né? E outros caem por ganância. Nós somos enganados nessas 3 possibilidades, irmãos. Até religiosamente. Até no meio da religião, as pessoas são enganadas com medo e bondade. Né? Medo de não conquistar aquilo que ele deseja. Ele vai dar tudo que tem. Outros por bondade, dá também tudo que tem. São enganados. São enganados. Então a forma de escapar é desconfiança. Se você receber uma proposta que é muito lucrativa, desconfie. Né? Se você... Desconfie.
vai ser enganado. O engano cai nesses 3 pontos. E Jesus aqui, o Senhor Deus, em todo o decorrer da história, eu sempre comento isso aqui, os irmãos já ouviram falar outras vezes, o Senhor sempre trouxe à prova aquele que desconfiou. Ele não negligenciou. Ele não menosprezou. João Batista desconfia, ele fala assim, vai e pergunta a Jesus se ele é realmente aquele que é ou devemos esperar outro. Jesus não menospreza essa palavra de João Batista. Você sabe o que Jesus fala de João Batista depois dessa palavra? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Depois que João Batista mandou essa pergunta para ele. Você é realmente aquele que deveria de vir ou nós devemos esperar outro? Ou você não é? Você imagina só. Depois dessa pergunta, Jesus vai falar assim, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Antes disso, ele fala, vai lá e fala com João Batista, que os mortos são ressuscitados, os corpos são curados, cegos veem, vai lá e fala com João Batista. Quando os discípulos vão lá falar com João Batista, para confirmar que realmente ele era, quando os discípulos de João Batista saiu, aí ele fala essa palavra. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Desconfiou. Tem outro também que desconfiou, foi Gideão. Gideão desconfiou de Deus. Gideão, o anjo falou, Gideão, você vai vencer, cara, você é o cara. Não, rapaz, mas eu tô aqui com medo aqui, malhando trigo no lagar, outro lagar é lugar de pisar uva e tá lá escondido. Né? Eu sou o menor, rapaz, eu sou o menorzinho da família, aqui logo eu. E todo aquele diálogo, né? O anjo ficou aquele movimento todo, e ele fala assim, ó, então, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um novelo de lã aqui, se em volta tiver molhado, amanhã cedo, se em volta tiver molhado, e o lã seco, eu acredito. Aí o anjo ficou aquela noite lá, então vamos fazer. Colocou lá, anoiteceu, amanheceu, tudo molhado em volta, o lã sequinho. Ele falou assim, eu ainda não acredito, cara. Isso aí foi um o lã não absorve, não acredito. Ele tem arrumado sua desculpa lá, falou, não acredito. Então vamos mudar, porque a ovelha, o lã, ele não tem dificuldade de entrar água. Né? O lã, ele tem uma... É pelo de animais, ele tem dificuldade de entrar água. Né? E não se molha facilmente. Depois, não acredito, porque realmente o lã não entra água. Então vou fazer o seguinte, amanhã cedo eu quero tudo em volta seco e o lã molhado. Apertou. Mais uma noite. Chegou de manhã cedo que ele era encharcado de água. Então Deus, o Senhor, ele não menospreza aquele que dele duvida. Por causa disso que a oração, a palavra dizer, né? Ajuda-me nas minhas incredulidade. Então muitas das vezes, irmão, a oração nossa tem que ser essa. Senhor, ajuda a minha incredulidade. E às vezes nós, diante da dificuldade, nós temos dificuldade de crer no milagre do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de crer no milagre do Senhor. Então nós podemos orar ao Senhor com essas palavras. Senhor, ajuda. Ajuda nas minhas incredulidades. Você sabe que eu tenho dificuldade de crer no milagre. Ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Né? Então o Senhor, ele conhece, irmão, a estrutura de cada um de nós. Ele conhece. Não adianta a gente só se fazer de espiritual e coisa. Ele conhece, sabe que nós somos carentes, dependentes dele. É esse reconhecimento que traz ao Senhor uma satisfação em relação a nós. Essa sinceridade. Né? O Senhor não quer sacrifício, ele quer obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Sacrificar é algo externo que eu ofereço ao Senhor. Eu vou sacrificar o meu salário, vou sacrificar isso, vou sacrificar aquilo. Sacrifício fala daquilo que está externo. O que está externo, irmão, não interessa o Senhor. Interessa o Senhor é o que está interno dentro de cada um de nós. É isso que interessa ao Senhor. Obediência fala de uma ação interna. Obediência é uma ação interna de fazer algo no externo que muitas das vezes a gente não quer fazer.
Obediência é isso. Sacrifício não. Sacrifício é, eu vou sacrificar, vou jejuar, vou fazer isso. São coisas, vou oferecer isso, eu vou na reunião tantos vezes, eu vou todo dia na reunião. São sacrifícios. Mas o Senhor, Ele quer mais a obediência. Sacrifício sem obediência não gera comunhão com o Senhor, satisfação com o Senhor. Né? O sacrifício ele também faz parte, mas é um processo. Primeiro obedecer, depois você pode sacrificar. Né? Porque nós somos sacrifício do Senhor. Nós somos o sacrifício. Eu falei pela manhã aqui, nós somos o templo e nós somos o sacrifício. E nós somos o culto. Nós somos templo, sacrifício e culto. Nós somos. Né? Que não tem o templo mais. O templo onde sacrificava no altar acabou. O altar do Senhor é o nosso coração. É onde nós devemos sacrificar ao Senhor um sacrifício de... Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, né? Capítulo 12 vai dizer nosso sacrifício, nossa... Ele usa a expressão, como é que ele fala? Se não me lembrar, vamos abrir aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, só para a gente caminhar para o final. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o culto racional? É quando nós oferecemos, nós que somos sacrifício. Nós somos sacrifício e templo. Nós somos o culto ao Senhor, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, um encontro de culto ao Senhor. Nós estamos numa celebração aqui, onde cada um de nós, como salvo pelo Senhor, como templo do Espírito Santo, se somos salvos pelo Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, nós podemos oferecer um culto agradável ao Senhor, um sacrifício vivo, um sacrifício vivo. Quando nós lutamos com as nossas vontades pecaminosas, nós estamos oferecendo ao Senhor um culto a Ele racional. Quando nós lutamos com as nossas vontades, quando nós lutamos com as nossas vontades pecaminosas, quando nós somos pessoas melhores, quando nós somos maridos melhores, quando nós somos esposas melhores, quando nós somos filhos melhores, quando nós somos pessoas melhores, nós estamos oferecendo ao Senhor um sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não é o dinheiro que você ajunta e traz para aqui na finalidade de sacrificar ao Senhor, mas é o teu coração, as suas vontades, as suas perspectivas e os seus desejos. As nossas vontades e desejos e ações têm que ser medidas e pautadas em Deus, para que a gente possa oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício agradável, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, com inteligência. Né? Então, só para a gente caminhar para o final, Lucas aqui, então, ele retrata... Dizendo isso, mostrou-lhes os pés, as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria. Não crendo eles ainda, olha só. Os caras mesmo assim não estavam acreditando. Tomé não estava aqui, Tomé aí Tomé vai ouvir dessa reunião e falar assim, eu não acredito, se eu não ver, aí no outro domingo ele aparece de novo, aí mostra Tomé, aí Tomé, vem cá, bota a mão aqui. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que todos eles queriam fazer isso, botar o dedo, apertar, ver se realmente é verdade. Né? Todos ele faz essa proposta, ele conhecia o coração de cada um deles. Então, não crendo, estando maravilhados, disse, tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e no Salmo. Então abriu-lhes o entendimento e para compreenderem as Escrituras, abriu o entendimento. É aquilo que o Batista comentou hoje pela manhã. Abriu o entendimento, irmãos. Já percebeu como é grandioso quando o nosso entendimento foi aberto, a gente consegue entender as Escrituras? Isso traz para a gente conforto, né? Consolo, traz para a gente esperança.
Quando a gente abre o nosso entendimento, né, Batista da Escritura, isso traz para nós fortalecimento, isso traz para nós entendimento, isso traz para nós uma alegria extraordinária de saber que nós somos mais do que vencedores, porque nós sabemos em quem temos crido, e nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, porque aquele dia virá, Então abrindo-se o entendimento para compreender a Escritura, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vós sois testemunhas. Nós temos uma incumbência, irmãos, testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou. As pessoas não vão acreditar. A função nossa não é convencer, mas é testemunhar. Porque o Espírito de Deus vai convencer as pessoas. O Espírito de Deus que me convenceu não foi as palavras que eu ouvi. O Espírito de Deus consegue convencer a cada um de nós, e convenceu. E que a gente possa ser testemunha, que a gente possa viver uma vida para testemunhar da salvação do Senhor. Testemunhar que o Senhor ressuscitou. Essa é a mensagem. O Senhor ressuscitou. Pode crer no amanhã. Pode crer no amanhã. Eu queria, Sila, para a gente cantar com toda a igreja o hino que o Davi cantou. Posso crer no amanhã. Você sabe por que você pode crer no amanhã? É porque Jesus ressuscitou. Porque se Ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Que Deus possa nos impulsionar e nos alegrar diante dessas verdades que a Bíblia nos transmite.